Olá, a paz do Senhor, estamos de volta, trazendo mais uma vez resumo da lição CPAD, primeiro trimestre de 2020. Tema geral desta lição: a raça humana, origem, queda e redenção. A lição de número 11 é que estaremos estudando neste dia 15 de março de 2020, o homem do pecado. Textual está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor destruirá, ou desfará, pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Verdade prática desta lição de número 11, que fala do homem do pecado. O homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. Leitura bíblica diária de segunda a sábado, temas importantes para nós, não é? A lição aqui da leitura bíblica em classe, 2 Tessalonicenses, capítulo número 2, versículo de 1 ao 15. Muito bem, o objetivo geral desta lição é esclarecer que o homem do pecado é a encarnação máxima da maldade. Temos 3 objetivos específicos. No primeiro tópico, apresentar o homem do pecado. No segundo tópico, revelar a missão do homem do pecado. E, por fim, no terceiro tópico, apontar a destruição do homem do pecado. A introdução muito importante: o anticristo, também conhecido como o homem do pecado, este personagem, ele é maligno, né? E aparece na Bíblia como o representante mais autorizado de Satanás. Mas em contrapartida, a igreja é o representante de Deus aqui na terra. Nós somos embaixadores, né? Não é verdade? Cidadãos do céu, né? E é um orgulho para nós, é uma bênção para nós sermos representantes de Deus. Enquanto o homem do pecado, o anticristo, é o representante máximo do inimigo, né? Ele não é o Satanás, e alguém vai confundir ele também, não é. Ele é, alguém já disse, né? Quando ele não vem, manda o secretário, ele é o secretário, né? Mas ele não é o próprio, né? Bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, o primeiro tópico desta lição do homem do pecado. Aí nesse primeiro tópico, o primeiro ponto deste primeiro tópico, ele diz assim: origem do homem do pecado. Aí vai falar de Caim, de Lameque, que nós estudamos na lição anterior, as lições anteriores, e eles se opuseram contra a Deus, né? Eles, porque Deus ele sopra o que? O fôlego de vida no homem. Na verdade, quando o Senhor sopra o fôlego de vida, logo Jesus Cristo vem e ele diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, Cristo e Deus traz vida, né? E Caim e Lameque, eles trouxeram morte, não é? Muito bem, Lameque, depois que matou 2 pessoas, ele se vangloria e faz uma poesia, né? Mas Cristo vem em contrapartida dizendo: eu sou vida e vida com a abundância, não é? Bendito seja Deus. E outros homens, além de Caim, Lameque, Nero, né? E outros homens da história mundial, eles se levantaram contra a igreja, contra Cristo, contra o Evangelho. Mas a Bíblia diz: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem. Pegaram João, colocaram no caldeirão fervendo, não conseguiram. A história diz que João não morre, né? Ali, né? Tentaram de todas as formas, jogaram cristão
aos animais ferozes, mas a igreja permanece de pé. Tem um hino que diz assim, né? É o povo se curvando, o mundo se curvando, mas a igreja permanece de pé, porque estamos firmados não em homem, não em filosofia, mas estamos firmados na pedra angular, Cristo Jesus. Ele é o dono da igreja. Muito bem. Segundo subtópico do primeiro tópico desta lição, títulos do homem do pecado. Porque quando a lição trata do homem do pecado, aí alguém já não conhece muito esse título, né? Tem gente que me perguntou, quem será esse homem? Mas porque nós estamos acostumados a ouvir os outros títulos dele, porque além de ser conhecido como homem do pecado, ele é conhecido também como anticristo. 1 João capítulo 2, verso 18. Né? O apóstolo João, ele trata deste assunto e fala do anticristo. Por que anticristo? Porque ele se opõe a tudo que vem da parte de Cristo. Tudo que Cristo fala, ele quer desfazer. Né? Isso foi desde o princípio, quando Deus falou com o primeiro casal, e deu toda a regra. Aí o inimigo entra na serpente e diz assim, não foi assim que Deus falou, colocando dúvida. Né? Vai sempre de encontro a tudo quanto Deus faz, Cristo faz, a igreja faz, sempre contra o Evangelho. Muito bem. Além de ser conhecido como homem do pecado, anticristo, este personagem também é conhecido como a besta que sobe da terra. Apocalipse capítulo 13, versículo número 1. Né? Livro da Revelação, Apocalipse. Daniel também, o profeta, no capítulo 9, verso 26, ele trata deste personagem como o príncipe que há de vir. Primeiro, o homem do pecado, anticristo. E em Apocalipse, a besta que sobe da terra. E no livro de Daniel, por fim, é conhecido como o príncipe que há de vir. Capítulo 9, verso 26 do livro do profeta Daniel. Não confundir este príncipe com o nosso Cristo. Né? Muito bem. Este é o anticristo. O Senhor Jesus também ele fala. E Jesus ele trata esse anticristo, esse homem do pecado, né? Esse príncipe que há de vir. Jesus Cristo trata ele como o enganador dos incautos. Né? Muito bem. Está onde? Em João capítulo 5, versículo 43. Muito bem. Terceiro subtópico deste primeiro tópico da lição, a natureza do homem do pecado. O homem do pecado será de tal forma usado por Satanás que chegará a ser confundido como ele. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Ele vai ser confundido com o próprio inimigo das nossas almas. Mas não é ele. Como eu já falei. Ele não vem e manda secretário. Ele é o secretário. Muito bem. Ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo. E na força do maligno reinará ou realizará grandes sinais. Tem gente que fica aí buscando sinais, né? Vou para ali porque ali está aparecendo, está acontecendo. Cuidado, vai enganar muitos, né? O espírito do anticristo já está, né? Não se revelou em sua totalidade, mas já está. Coitado daqueles que vão buscando só sinais, porque o Evangelho de Deus ele veio ao mundo não somente em palavras, mas em poder. Que é maior poder do que alguém ser transformado pelo Evangelho e deixar a droga, deixar a prostituição. Não é? Tem gente que quer sinais miraculosos. Jesus Cristo disse um dia, quando foram buscar um milagre, aí ele disse assim, se eu não fizer sinais miraculosos, vocês não vão acreditar. Jesus disse para alguém que estava buscando um milagre. Porque alguém queria ver Jesus usar uma palavra mágica e fazer um movimento. Não. Jesus ele trabalha do jeito dele. Amém? Muito bem. O segundo tópico desta lição, a missão do homem do pecado. O autor ele retrata aqui, no caso, 4 partes da sua missão. Primeira, opor-se a Deus. Satanás,
não ignora este fato, né? Jamais ele vai conseguir vencer a Deus, mas ele é insistente, né? É Jó 42, 2, né? Se não me engano, é Jó mesmo. Muito bem. Ele é insistente. Sabe que não vai vencer, mas ele tenta. Fazer o quê? Deixa ele tentar. Mas a igreja está de pé e as portas do inferno não prevalecem. Por esta razão, volta-se contra todas as obras divinas. Ele tenta impedir prioritariamente o evangelho de alcançar os confins da terra. Porque Jesus disse, este evangelho do reino será pregado em Jerusalém, até os confins da terra. Vai ser pregado. É ordem divina, é ordem de Deus. Pode tentar, pode se opor, mas o projeto de Deus é que o evangelho ele vá até os confins da terra. Muito bem. Além de se opor contra Deus, a sua missão também é opor-se a Israel. Através de seus anticristos, o diabo ele vem reunindo todos os esforços para destruir Israel, quer física, quer espiritualmente. Está lembrado da matança? Vamos matar os meninos. Capítulo 1, versículo 8 ao 22 do livro do Êxodo, do Apocalipse também, 2 e 14. O que dizer da destruição em massa dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Morreram simplesmente porque eram judeus, eram o povo de Deus. Né? Nesse período, mais de 6 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial foram brutalmente e covardemente assassinadas. Na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus para aniquilá-los de uma vez por todas. Apocalipse 12 e 17. Mas, quando Jesus Cristo retornar em glória, todo Israel será salvo. Aí já fala da batalha, a grande batalha, né? Muito bem, quando Israel estará cercado. Opor-se a Jesus Cristo, além de se opor a Deus, né? a Israel, porque é o povo escolhido, o anticristo também se opõe a Cristo. Não somente se opõe a Cristo, mas a sua missão aqui é dupla, ele quer se opor e se opõe a Cristo e quer se colocar no lugar de Cristo. Já pensou? Né? Mateus 24, verso 5 em diante. E Apocalipse capítulo 13, leia com atenção. No início tentou matar fisicamente o Filho de Deus. Aí o Senhor diz, José, pega aí o menino e a sua mãe e vai para o Egito, porque Herodes vem querendo matar. Mas quem disse que ele consegue destruir os desígnios, os planos de Deus? Deus tem sempre uma saída. Amém? Muito bem. Depois procurou matá-lo na tentação do deserto. Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. Finalmente reuniu todos os recursos teológicos para destruir a genuína cristologia, o estudo da vida e da obra de Cristo. Muito bem. 1 João capítulo 4, verso 2 e o verso 3. Ele vem tentando destruir o evangelho, os evangelistas, os pregadores, os crentes, a igreja. Ele vem tentando, ele se opõe, ele vem querendo destruir, ele vem minando, né? Vem trazendo uma falsa teologia que, em vez de ser cristocêntrica, coloca o homem no centro de tudo, como já vimos na lição passada. Né? Tudo isso é o espírito do anticristo, daquele que é contra Cristo. Muito bem. O homem do pecado nega tanto a sua humanidade como a sua divindade, mas sabemos que Cristo ele é homem, foi homem aqui na terra e Deus ao mesmo tempo. Outra missão dele é se opor à igreja. O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus. Foram criados lá no inferno. Realmente. Né? E é o espírito do anticristo. As ideologias que vêm através desses partidos é contra Cristo, é o espírito do anticristo.
né? Mas quando vem a grande tribulação, a igreja não estará mais aqui. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus é aquele que nos livra da ira futura. Então a igreja não estará na grande tribulação. A igreja estará na glória. Aleluia. Com Cristo, né? Mas, vamos para frente. Não temamos, pois, os que nos podem matar o corpo, mas nada podem fazer contra a nossa alma. Porque a igreja é protestante, a igreja não pode se calar, a igreja não pode se calar. Não, a igreja tem que protestar, a igreja tem que estar firme com a sua palavra, com o seu objetivo. Porque a igreja não está falando de filosofia humana, a igreja está falando de Bíblia. O que está escrito é a palavra de Deus, que foi criado, tudo foi criado pela palavra. Os anjos foi criado pela palavra, né? E outras coisas mais. Que Deus disse, haja e aconteça. Então essa palavra é digna de toda a aceitação. E quem é crente tem que ter esta consciência de não se calar. Muito bem, terceiro tópico, a destruição do homem do pecado. A ascensão do seu império. Então, logo a igreja vai ser arrebatada, Deus permitirá que Satanás, através de seus dois escolhidos, a besta e o falso profeta, né? Porque você sabe, né? Que serão dois, a besta e o falso profeta. A besta que sobe da terra, né? Um é no aspecto religioso, temos uma ideia, né? E o outro, né? A besta e o falso profeta, e o outro é no aspecto político. É uma ideia que nós chegamos à conclusão. Agora, nós não podemos afirmar, porque a Bíblia não afirma. Não podemos dizer que um deles, a besta e o falso profeta, um deles, como alguém já errou e disse, né? Não podemos afirmar, porque a Bíblia não diz. Pode ser, né, segundo a Bíblia, no aspecto religioso e político. Dois grandes homens influentes, poderosos. Não é? Não podemos afirmar que é o presidente dos Estados Unidos e o Papa. A Bíblia não fala isso. Né? Nós temos uma ideia. Então, onde a Bíblia se cala, a gente ora e pede a Deus sabedoria. Muito bem. Agora, que são homens, são. Né? São seres humanos, possesso, são. Né? Mas é por isso que a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. Amém? É bom se encher de Deus. Muito bem. O auge do seu império. Aqui ainda falando da ascensão, o primeiro será um agente político e o segundo um delegado religioso. Sem citar quem é ou não. Né? O auge do seu império. O homem do pecado, no auge, né? na sua totalidade maior de seu poder, dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana, agrupando todas as coisas sob o seu comando. Apocalipse 13, verso 7, verso 8, 16 e 18. O seu governo, a princípio, será aceito por todos, sem qualquer contestação. Apocalipse 13 e verso 4. Mas a igreja não estará na terra. A Bíblia diz lá no livro de Tessalonicenses que quando disserem a paz e segurança, aí virá repentina destruição. Né? Então isso fala de que o seu governo vai ser bem aceito. O homem que vai resolver os problemas essenciais da humanidade, aparentemente vai ser um grande homem. Aí você vai observar que primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, repito, a igreja não estará aqui, vai estar tudo bem. Mas a história e a Bíblia diz que quando ele se revelar e quiser que Israel o adore como Deus, aí não. Aí Israel vai reconhecer, abrir os olhos, porque só a teu Deus adorarás e só a ele servirás.
Aí Israel abre os olhos, aí pronto, começa a confusão. Mas a igreja vem com Jesus. Quando Israel está cercado, é profético. A igreja vem no esplendor da glória de Deus. E assim Jesus vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Hoje nós não podemos dizer que pegamos ele e pegamos a cara de Satanás e arrastamos o focinho dele na terra, não. Porque em breve o Senhor vai vir com a igreja e vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Não somos nós. Né? Não somos nós. Né? É Deus. É o Senhor Todo-Poderoso. Muito bem. A ruína do seu império. Passados os 3 primeiros anos e meio de seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. Sua ruína ocorrerá no auge da sua administração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, aquele versículo que eu disse. Quando disserem a paz e segurança, aí virá repentina destruição. Depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo, para onde será jogado também após o milênio o arqui-inimigo de Deus, Satanás. Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, capítulo 20, versículo 10. Então, o arqui-inimigo de Deus e da igreja vai ser lançado. E Deus continue nos abençoando. E a minha oração é que nós continuemos nesta fé, perseverando, unânimes. Chega de separação, né? Adorando ao Deus Todo-Poderoso e servindo a Ele com alegria e sabendo que a igreja vai ser arrebatada. E sabendo que o anticristo, que o inimigo de nossas almas, vai ser esmagado. E o seu projeto é falido, mas o projeto de Deus, que é a igreja, avança. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. E se quiser, inscreva-se no nosso canal, né? Se você sentir desejo também, né? Venha cá, a minha filha aqui para encerrar comigo. Manda aí. Pode falar. Gente, dá um like, uma chuva de like, um trovão de like. E deixa o like. Se inscreve no canal para ficar legal. Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Amém? E Jesus esteja conosco para a glória de Deus. Amém. Tchau.